Eu decidi fazer esse vídeo para dar o meu relato de como eu acredito que seja viver com o transtorno déficit de atenção como um adulto e como uma criança. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é João, eu moro em Porto Alegre, eu tenho 20 anos e eu pretendo um dia, né, entrar na faculdade de desenho industrial, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho que isso é apresentação suficiente. Eu decidi fazer esse vídeo dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar como é viver como uma criança com transtorno de déficit de atenção e como é viver sendo um adulto com esse mesmo problema. E na segunda parte eu vou responder uma série de perguntas que eu coletei dos meus amigos, que a maioria das pessoas deve ter sobre o que é o problema, até onde chega o escopo dele, o que ele pode causar. Então vamos lá. Eu fui diagnosticado muito novo, com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Eu devia ter uns 3 anos de idade. O que acontece é que na época que esse diagnóstico foi feito, era muito comum, foi a época do surgimento dos remédios que dão atenção. E primeiro de tudo, vocês têm que entender que o déficit de atenção, o TDA, ele não é um problema de atenção verdadeiramente. Ele é um problema de definição de prioridades. Todo mundo tem uma série de prioridades na sua cabeça que devem ser cumpridas. Acordar de manhã, escovar os dentes, tomar banho, comer café da manhã, ir para o trabalho, trabalhar, voltar e dormir. Isso a gente chama de rotina. Porém, nessa rotina existem vários pequenos acontecimentos que diferem em nível de importância. Ou seja, se você tem um trabalho para o dia 10 e um trabalho para o dia 3, você tem que se concentrar no trabalho para o dia 3, porque para o dia 10 você ainda tem um pouco mais de tempo. O que acontece com a pessoa que tem o TDA é que o cérebro dessa pessoa, o cérebro não consegue criar uma listagem lógica das prioridades sobre o que a pessoa tem que fazer. Então, por exemplo, você pega uma pessoa, assim como eu, que tem um transtorno, e você dá uma série de atividades para ela realizar. Ela vai, como uma pessoa normal, ela realizaria as tarefas do início ao fim. A pessoa que tem o déficit de atenção, ela vai realizar primeiro as tarefas que sejam mais do agrado dela e, por último, as que sejam menos do agrado ou aquelas que ela consiga terminar de forma mais rápida. Não é bem assim que funciona, pois as prioridades elas acabam se interpolando no cérebro da pessoa que tem o déficit de atenção. Por exemplo, você tem que se preparar, o professor te dá 45 minutos para você se preparar para um exercício. Uma pessoa normal usaria parte desse tempo para relaxar e a outra parte desse tempo para estudar e realmente revisar o conteúdo, pois é uma vantagem poder estudar antes de um teste. O que acontece com a pessoa que tem um transtorno é que desses 45 minutos, 10 minutos ela vai passar observando as nuvens, 5 minutos ela vai passar observando um cachorro passando na rua, mais 5 minutos ela vai passar desenhando esse cachorro no seu caderno, ela vai passar mais um tempo vendo que tipos de coleira aquele cachorro poderia usar, ele vai perder mais um tempo ponderando a ideia de ter um cachorro e se os seus amigos iriam gostar da ideia, e quando vê, já se passou 1 hora, o teste já começou e a pessoa ainda está imaginando o que seria a sua vida com um cachorro. Isso é um sintoma do problema. Isso vocês podem aplicar a qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa ela tem uma tarefa a ser realizada. Porém, alguma coisa se atravessa nessa tarefa, como o cérebro da pessoa não consegue manter a prioridade na tarefa que deve ser executada, ela acaba deixando a tarefa principal em segundo plano e a tarefa nova que surgiu passa a ser a nova atenção dela, passa a ter o foco dela. Porque o problema da pessoa que tem TDA é manter o foco. Seja manter o foco nos estudos, seja manter o foco no trabalho, no seu dia a dia. Até mesmo para fazer esse vídeo, eu estou me esforçando para não sair do assunto e parecer coerente, porque às vezes é ruim quando você sofre de transtorno de déficit de atenção e você tem que explicar alguma coisa muito detalhada para alguém, pois
A mente da pessoa com déficit de atenção, ela é uma mente carente de estímulo. A pessoa tem um cérebro, um lobo pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro, como o nome sugere, com uma grande deficiência de atividade, o que faz com que a pessoa procure estímulo cerebral sempre que ela conseguir. Então é por isso que muito normalmente as pessoas que têm déficit de atenção, elas acabam se tornando adictas à informação, elas leem notícias sem parar, elas têm que estar sempre atualizadas, elas têm que saber sempre das últimas tendências. Inclusive é muito comum das pessoas que têm esse problema ter uma mente visionária, ter uma mente que está à frente dos outros. Então é comum, isso aconteceu comigo a minha vida inteira e segue acontecendo, de a pessoa estar ligada nas últimas tendências de tecnologia, e quando essa tecnologia chega para as outras pessoas de verdade, ela já está ultrapassada para essa pessoa. Isso vale para moda, isso vale para política, isso vale para música, isso vale para tudo. A pessoa que tem a necessidade de estímulo cerebral, ela vai estar sempre procurando a ponta da comunicação. Ela vai estar sempre procurando a informação mais atualizada, a fonte mais correta, o melhor preço de algum produto. Enfim, sempre essa concentração em ter o máximo de informação em menos tempo. Se eu posso ter me esquecido de algum detalhe, mais tarde o vídeo vai ser editado e eu vou adicionar toda a informação que eu esqueci. Então, se o vídeo parecer cortado, ou se eu tiver com um tom de voz diferente, um ambiente diferente, aconteceu porque eu remendei a informação que eu acabei passando de forma quebrada e que eu preciso passar de uma forma coesa que as pessoas possam entender. O meu relato sobre como é ser uma criança com transtorno de déficit de atenção, ele é o seguinte: boa parte da minha infância eu passei medicado. Na década de 90, no final dos anos 80 e no início da década de 90, foi quando se conheceu, se teve diagnóstico de uma doença que causa uma deficiência muito forte na capacidade de concentração e aprendizado das crianças. No início ela foi chamada de transtorno hipercinético, porque as crianças não conseguiam ficar paradas, não conseguiam se concentrar e não conseguiam aprender. Mais tarde foi descoberto que esse transtorno ele tinha dois espectros. Um espectro que causava uma hipermobilidade na pessoa, que mais tarde foi reclassificado como hiperatividade, e um outro polo, onde a pessoa não tinha diferença na sua atividade física, porém ela tinha uma intensa desatenção, que é o que a gente chama de TDAI, que é o que não tem atenção, o desatento, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe um mito de que ela acaba com o tempo. O que acontece é que o TDA ele sofre uma mudança com a idade da pessoa. Quando ela é criança, é muito fácil observar quando ela é aquela criança mais espoleta, mais ativa, que pula, que não consegue dormir, que passa correndo, que pratica todos os esportes. E isso é tratado como hiperatividade. Mais tarde, o TDA ele se morfa para o TDA inatentivo. Então o que acontece não é que você se cure da doença, mas é que o perfil visual, físico da doença ele desaparece e sobra só os efeitos psíquicos, que são extremamente intrusivos. Quer dizer, eles não têm o TDA, ele é uma doença que não afeta de forma alguma a aparência da pessoa e que não afeta o modo que ela convive, que ela se relaciona com as outras pessoas. Por exemplo, não é como o autismo, onde a pessoa se isola para o próprio consciente, não é como a esquizofrenia, onde a pessoa tem visões ou escuta vozes, não é como outras doenças que causam agressão e que causam autoabuso e abuso dos outros. Ela é uma doença que ainda bem não causa problemas físicos. Vejamos, como eu era uma criança com TDA que sempre foi medicada. Na época, eu não tinha conhecimento para entender o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia entender por que eu tinha que me medicar e as outras crianças não. Eu não conseguia entender por que eu tinha que ficar numa aula junto com outras crianças que tinham um intelecto bem menos desenvolvido, bem menos perspicaz, rápido do que o meu, e por que eu tinha que me conformar à norma delas. Por que essas crianças que eu me lembro claramente
durante a segunda série, que todas as crianças estavam aprendendo o básico da língua inglesa. E eles aprendiam cores, blue, red, green. E eu já estava escrevendo frases em inglês. E daí a professora, às vezes eu acabava me passando e a professora perguntava: João, por que tu não fez exatamente o que o exercício mandava? E daí eu apresentava para ela frases completas em inglês e ela não sabia o que fazer, porque os professores, de fato, eles não têm treinamento para lidar com as crianças que sofrem desse problema. Mais tarde, isso é até uma coisa que eu gostaria de observar, todos os períodos da minha vida jovem, onde eu estive medicado, eu tenho uma lembrança quase cristalina de como eram esses momentos. Eu me lembro de sons, eu me lembro de texturas, eu me lembro de aroma, eu consigo me lembrar de acontecimentos, às vezes que viram 3 dias. Eu consigo me lembrar de coisas que aconteceram uma atrás da outra durante 3, 4 dias, de quando eu tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos. E, porém, o que acontecia? Eu acabei me tornando introspectivo, pois o remédio que eu tomava, o metilfenidato, que ele tem a forma comercial, a Ritalina ou Concerta, esse remédio ele me causava diversos problemas. Eu me sentia enjoado, eu me sentia muito triste, muito reflexivo por uma criança. Eu não dava liberdade para minha própria imaginação, porque eu achava que era uma coisa ruim. O sentimento, eu achava que era uma coisa ruim, desenvolver sentimentos pelas pessoas. E isso acabou culminando numa depressão. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, estava passando pela puberdade, já tem todo aquele drama, toda aquela pressão, toda aquela história da puberdade. E mais somado ao fato de que eu tinha que me medicar para ter um rendimento parecido com um dos outros, isso acabou comigo. E o meu pai, ele vendo o estado que eu estava, que era um estado miserável, ele decidiu cortar o medicamento. O que aconteceu quando o medicamento, depois de acho que 8 anos, o meu tratamento foi cortado? O que aconteceu é que a minha relação com os meus irmãos, meus pais, meus familiares e meus amigos, ela decolou. Ela simplesmente atravessou o teto. Eu me tornei uma pessoa mais amável, eu consegui me apaixonar, eu conseguia dar carinho para os outros, eu conseguia abraçar, beijar meus pais, meus irmãos. Eu entendi a importância de ter esse tipo de coisa. E a minha mente, ela explodiu nessa época. Foi quando eu comecei a querer ser escritor, a ser quadrinista, a trabalhar com criatividade. Porém, é aí que está. Enquanto a minha relação com terceiros ela melhorou, como eu comecei a ter uma vida social, a minha vida escolar, as minhas notas, elas despencaram. Eram somente notas extremamente medíocres, péssimas, nota 3, nota 4, nunca fazendo a média. Por que isso acontecia? Por que houve essa inversão? Eu deixei de ser um aluno exemplar. E, claro, exemplar não. Eu tinha meus problemas, mas nenhum era relacionado a ensino. Era relacionado ao meu tratamento com outros colegas, a minha relação com os outros colegas. Por que a minha nota ela despencou e a minha socialização disparou? Se antes era exatamente o contrário, eu era uma pessoa totalmente sem amigos, totalmente sem sentimentos e com notas lá em cima. Aconteceu porque eu perdi a minha capacidade de foco quando eu saí do medicamento. Só que isso é uma coisa interessante, pois eu não percebi isso aí. Eu nunca percebi essa mudança brutal que teve na minha vida escolar, porque um dos aspectos do TDA é você esquecer certos pedaços de informação e por causa desse esquecimento não conseguir unir A com B. Então eu não conseguia entender que as minhas notas despencaram não porque mudaram as matérias, ou porque mudaram os professores, ou porque mudou de escola, ou porque mudou. Elas despencaram porque eu mudei, porque a medicação, a química cerebral mudou. Porém eu não conseguia fazer essa ligação. Os anos foram se passando e o problema somente piorou. Nunca teve um momento de melhora. Já tentei estudar, já tentei fazer de tudo, porém minhas notas nunca melhoraram e até hoje elas não melhoraram. Então eu nunca comecei a me preocupar com isso, porque a pessoa que tem TDA ela não sente o tempo passar. É como se eu piscasse os olhos e quando eu olhasse para o relógio é 2 da manhã. E daí eu paro para ouvir uma música ou então para ler um artigo e quando eu olho de novo para o relógio é 5 da manhã.
e eu tenho que dormir porque eu não aguento mais ficar acordado. Isso é quase todo dia. E só dando seguimento à linha do tempo, né? Quando eu parei de me medicar, e outra coisa, quando essa depressão começou a afetar minha vida, começou um ciclo vicioso onde eu começava a tomar outros remédios para curar os problemas que a Ritalina estava trazendo. Então é aquele ciclo da medicina, o ciclo maldito da farmacologia, onde você precisa de um remédio para curar a contraindicação de outro remédio, que cura a contraindicação de outro remédio, até fechar o ciclo. E quando vê, você tá tomando 5 pílulas só para sair da cama. Quando que eu comecei a perceber que eu tinha um problema, foi só quando eu tinha 18 anos. Depois foi um pulo de 5 anos, que foram 5 anos, eu não posso dizer que foram ruins, porque eu me diverti muito, criei muita coisa nessa época, nesse período. Porém era um período que eu poderia estar fazendo uma faculdade, que eu poderia estar fazendo um curso, que eu poderia estar aproveitando para aprender alguma coisa que fosse da minha utilidade quando eu fosse adulto. Bem, o que aconteceu é que isso não ocorreu. O que ocorreu foi uma época de extremo turbilhão mental. Eu terminei a 8ª série pedalando. Foi muito, muito tortuoso. Eu rodei a 7ª série, fiquei 2 anos na 7ª série. E então eu comecei o 2º ano, que eu não consegui completar. Eu tive que fazer um supletivo em 8 meses para terminar. E essas coisas erradas, elas foram somando, e para mim isso era somente reflexo de os estudos estarem mais difíceis e eu não conseguia acompanhar. Porém, eu ainda tirava notas excelentes nas matérias que quando eu era criança eu era excelente. História, geografia, português. Por quê? Que as outras eu simplesmente não conseguia, e essas eu conseguia. Porque elas já, a memória, o conhecimento necessário para ter uma nota satisfatória nessas matérias, ele já tinha sido absorvido na minha época de tratamento. Porém, as outras matérias não. Porque é só fazer uma análise. Da primeira, ou melhor, da 4ª até a 8ª série, nós estudamos história. E quando nós vamos para o 2º ano, a história muda, a história continua exatamente a mesma matéria. Porém, a matemática que nós aprendemos, ela é diferente a cada ano, e na faculdade, se você entra numa faculdade de exatas, ela é diferente de novo. Ou seja, eu tinha aquela matemática básica do 1º ano, do ensino fundamental, porém eu não tinha a matemática do ensino médio e nem a matemática do supletivo, então foi aí que eu me ferrei. Isso e outras matérias. Tudo bem, então. Fiz um curso de montagem e manutenção de computadores. O que eu não aprendi nada. Eu aprendi absolutamente nada nesse curso. E então eu fiquei um tempo ocioso em casa e comecei a ajudar o meu pai com vendas na internet. Aconteceu que quando eu tinha 18 anos, eu decidi baixar um jogo no meu computador chamado Warcraft 3. Esse jogo todo mundo deve conhecer, ele é um dos jogos mais famosos de todos os tempos e hoje ele é jogado no formato de uma modificação chamada Dota. O que aconteceu? Eu baixei o jogo e não consegui passar dos primeiros níveis. Eu simplesmente não consegui chegar ao final. Eu me distraía com uma música, o jogo não tinha graça, o jogo não tinha nada de bom. Por que isso me chocou? Me chocou porque há 6 anos atrás, acho que é 6 anos atrás, quando eu ainda era medicado, eu jogava esse jogo do início ao fim quase que semanalmente. E eu aprendi as profundezas do jogo, os pontos dos inimigos, eu aprendi as rotas do mapa, rotas secretas, itens secretos, aprendi como desbloquear habilidades, eu escrafunchei, como eles falam no jogo, e eu sabia tudo e me divertia sem parar com o jogo durante horas. Eu ficava 8 horas jogando Warcraft 3 sem parar. Claro, as 8 horas que eu não estava na escola, eu não estava dormindo, eu estava jogando Warcraft. Isso foi durante um ano, quase, que eu fiquei jogando Warcraft sem parar. E daí quando eu fui jogar ele mais velho, eu não conseguia me concentrar de jeito nenhum no jogo. Nem com todo esforço eu conseguia manter o foco. Foi daí que eu percebi que havia algo de estranho.
Foi daí que eu percebi que havia algo que estava fora do comum, fora do contexto. Eu vi que isso começou a se repetir com outras coisas. Isso começou a me afetar na leitura de livros, porque eu sempre devorava livros quando eu era criança. Eu não consigo terminar, eu acho que até tenho aqui para mostrar para vocês. Eu comprei na feira do livro do ano passado 5 livros e até agora eu não consegui terminar nenhum. Isso sem falar os livros que eu comecei a escrever e não terminei. Entre diversos projetos, jogos, revista, projeto de aprender a desenhar, projeto de aprender a compor, projeto de aprender infinitas coisas, eu nunca terminei eles. E eu comecei a fazer uma ligação entre as formas que isso afetava a minha vida e por que isso afetava agora a minha vida e no passado não afetava. Foi aí que eu descobri. Antigamente eu tinha medicação que estabilizava o meu cérebro e que fazia com que eu conseguisse prestar atenção nas coisas sem me distrair facilmente. E quando essa medicação foi cortada, o meu foco foi embora. E com o foco indo embora, o aprendizado some. Daí começou a minha vida adulta e eu me vi com 20 anos, na verdade com 18, né, quando isso aconteceu, entre 18 e 19 anos. Eu me vi com 19 anos, não estava fazendo uma faculdade, não tinha planos de fazer uma faculdade, não conseguia aprender nada. Há muito tempo tentei aprender a falar francês, tentei aprender a falar chinês, e eu cheguei até o ponto de conseguir me locomover assim, o básico do francês e o básico do chinês, mas não consegui dar seguimento. Isso que antes dos 13 eu já era fluente em inglês, era medicado, e depois disso nunca mais consegui aprender nenhuma língua, nem expressões, nem nada assim. Foi daí que eu decidi procurar o tratamento. E nas próximas semanas eu estarei retornando ao tratamento do transtorno do déficit de atenção. Espero que tenha resultado. Mas eu vou falar um pouco sobre como é conviver, que é a parte mais difícil. Primeiro de tudo, eu não gosto de usar esse termo doença, porque é um termo muito pesado e mostra que a pessoa, e meio que traz aquela mensagem de que a pessoa tem um problema, ou que ela é uma pessoa infecta, uma pessoa que as pessoas evitam estar perto, o que não é o meu caso. Eu acredito não, eu tenho base de conhecimento para explicar para vocês que o transtorno do déficit de atenção ele é uma desregulagem cerebral. Como assim desregulagem, João? Funciona assim, ó. Tem amigos, todo mundo tem um amigo que gosta de beber demais, que gosta de beber até cair. E todo mundo tem um amigo que não consegue ver bebida na frente porque não gosta. São dois extremos do quesito gostar de bebida, aonde uma pessoa, num extremo, é um alcoólatra e no outro extremo ela é uma pessoa abstêmica. Enquanto o certo, não no caso do álcool, porque o álcool é uma coisa terrível, mas digamos que não fosse, o certo seria a pessoa se manter no meio. Ou seja, beber de vez em quando, não muito, e também não causar constrangimento para os que bebem. Essa é a pessoa moderada. As pessoas que estão fora dessa moderação têm um problema. Tem pessoas que gostam de comer. Todo mundo gosta de comer. Porém tem gente que gosta demais de comer, que necessita comer demais, que acaba virando uma pessoa obesa, diabética. E tem a pessoa que necessita comer de menos, que gosta de comer menos. Da pessoa muito magra, a pessoa anêmica e, em casos extremos, uma pessoa bulímica, anoréxica. Quando que o certo é ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. É só não seguir os extremos. Isso é para tudo, né? Que tudo que é extremo acaba virando contra a gente. E o que acontece com a pessoa que tem déficit de atenção? Com certeza você tem um amigo que é um CDF. Ele deve, nesse momento agora, deve estar, deixa eu ver, quinta-feira, a meia hora da manhã, ele deve estar estudando e pilhas de livro, e se tu chamar ele para sair, ele não vai querer, porque ele tem que estudar, porque ele tem que fazer, porque ele tem que acontecer, ele tem que se concentrar e tudo. E você tem aquele amigo como eu que não está fazendo isso. Qual a diferença entre essas duas pessoas? É que uma tem concentração de mais e a outra tem concentração de menos. Então, o problema do transtorno de déficit de atenção não é uma loucura, não é um defeito genético, não é uma psicopatia, é simplesmente o fato de que o cérebro da pessoa que tem o TDA, ele não atinge o nível satisfatório de concentração e de administração de prioridades para ser considerado normal. Ou seja, é uma pessoa que tem uma péssima coordenação de prioridades e uma péssima capacidade de concentração. O TDA ele não me impede de ter uma conversa inteligente. O TDA ele não me impede
de entender o sentimento das pessoas, ele não me impede de... Inclusive ele me auxilia em muitas coisas. Não que seja uma coisa benéfica, pois não é. Existe aquele pessoal que diz, mas o TDA é um dom, a pessoa ter criatividade, a pessoa ser inovadora, a pessoa ser isso e aquilo. De fato, tem um lado bom, mas para a vida adulta de uma pessoa que precisa ter responsabilidades, de uma pessoa que precisa ter rotina, não é sempre bom, não é sempre recomendado que a pessoa deixe se levar pelo problema. Onde é que eu tava mesmo? Dá atenção. Puta, pior que eu não me lembro. Peraí que eu vou ter que ver o vídeo. É um problema, é um transtorno que está rodeado muito fortemente de falta de informação e muito preconceito. Até porque uma coisa é meio análoga de outra. A pessoa que tem um preconceito sobre alguma coisa é porque ela não conhece bem como que aquela coisa opera e como que aquela coisa funciona. A pessoa que tem TDA, ela consegue se concentrar muito mais nas coisas que são do seu interesse do que das coisas que não são. O que representa interesse para a pessoa que tem TDA? É tudo aquilo que causa excitação cerebral nela. Tudo que faz com que o cérebro dela funcione acima da capacidade que ele sempre funciona, causa um prazer intenso na pessoa que tem TDA, pois é quase como um órgão que fica sem estímulo durante muito tempo e ele precisa de estímulo para conseguir funcionar bem, para aquele órgão não parar de funcionar. Ele precisa, o intestino, ele precisa de comida, o fígado ele precisa de certas gorduras. Enfim, o órgão funciona conforme o estímulo, e um cérebro sem estímulo ele acaba se apagando. Então a pessoa que tem TDA, ela acaba buscando estímulo cerebral a qualquer momento. Então, qual foi o exemplo que eu ia dar? Me esqueci. Um estigma de ser o vagabundo ou de ser desinteressado, e as pessoas não reconhecem, não têm facilidade de reconhecer que o TDA é uma doença. É uma doença. Identificar o TDA como um transtorno. Não consegue ver que aquela pessoa ela não está evitando de fazer o que ela deve fazer ela não buscou a distração. A pessoa ela não buscou tirar o foco daquele assunto ou daquele objeto. Mas mesmo assim, até você explicar para a pessoa que o seu cérebro tem uma capacidade fraquíssima de concentração, que ele precisa de estímulo, que ele precisa de recompensa, que ele precisa sentir isso, a pessoa vai dizer simplesmente para ti, tenta mais, se esforça. Só que é cruel dizer para uma pessoa que tem TDA que ela não se esforça e que ela não tenta, porque para a pessoa que tem TDA, até mesmo a vida mais pacata é difícil. É uma vida sofrida mentalmente, talvez não fisicamente, mas é uma vida sofrida mentalmente, porque você tem que sempre estar usando o cérebro para conseguir manter um nível parecido com as outras pessoas, quando que na verdade, se você deixasse relaxar, falar com uma pessoa com TDA seria quase um non sequitur. Cada conexão, até mesmo essas que eu estou fazendo no vídeo, de um fato para outro, cansa o cérebro da pessoa. Eu estou fazendo o vídeo há 20 minutos, já estou com dor de cabeça só de fazer essas associações que eu estou fazendo. E é um estigma fortíssimo. Por quê? Tem pessoas que não acreditam no transtorno. Tem pessoas que acham que a pessoa é mau caráter, que a pessoa é vagabunda, ou então que a pessoa foi mal educada. Essa é a pior. A pior de todas é a pessoa achar que quem tem TDA foi mal educado pelos pais, que não apanhou o suficiente, ou que não teve uma educação rígida o bastante e por isso é vagabundo. Dizer isso é uma crueldade sem tamanho. É que nem dizer para uma criança que nasce diabética, dizer para ela que ela não apanhou o suficiente para ter um índice glicêmico normal. Entendeu? É a mesma coisa que dizer para uma pessoa que nasce tetraplégica que ela não anda porque ela não quer, porque ela não se esforça. E, claro, guardado a proporções, né? Eu pessoalmente acredito que problemas físicos, tetraplegia, esses problemas eles sejam mais urgentes, mas tão graves quanto. Porque assim como uma pessoa que não consegue andar é impedida de correr, de subir escadas, eu sou impedido de aprender, eu sou impedido de evoluir mentalmente de forma fácil e de forma proveitosa. Ou seja, cada problema traz um problema, cada problema traz outro problema
para a pessoa que o porta. Mas é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Guardado a proporções, a pessoa tem catarata. Tipo, ela não escolheu ter catarata. O olho dela simplesmente está ficando cego e tu diz, para com isso, cara. Força mais essa vista aí. Força mais, tu vai conseguir ver. Olha como eu consigo ver. Mas tu não tem catarata. Entendeu? E pior que isso é aquelas pessoas que falam, mas o fulano ele tem TDA e conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu fazer isso, só que eu não sou o fulano. Nem todo mundo é o fulano, entendeu? Einstein tinha péssimas notas na escola, mas virou um gênio. Mas tu não é o Einstein, eu não sou o Einstein. Ninguém é o Einstein, só ele era ele. Então ele, até mesmo com as notas ruins, até mesmo com qualquer coisa, ele já era o gênio. E nem todo mundo é gênio, eu não sou gênio. E com certeza com TDA é menos chance de ser um gênio. Mas mesmo assim, não é motivo fazer essa comparação. Sempre tem aquela pessoa que vai dizer que conhece alguém que tinha TDA e que se curou. O TDA ele não tem cura. O que ele tem é um tratamento muito eficaz, medicamentoso. Inclusive o TDA ele é a única doença, a única transtorno que é totalmente tratável com medicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que tem o TDA, quando ela é medicada, ela consegue reduzir a zero os problemas causados pelo transtorno. E isso é uma singularidade do TDA na medicina. Existe aquele outro preconceito, outro estigma que existe, é que o TDA ele foi uma criação da indústria farmacêutica para vender remédios. Enquanto a indústria farmacêutica tem que lucrar com os remédios, e eu acredito que elas lucram demais, elas salgam demais o preço dos remédios, isso não é verdade porque eu tô aqui dizendo que não é, eu sou a prova, eu vivo com isso, eu durmo com isso, eu acordo com isso, eu namoro com isso, eu tomo banho com TDA. Não existe momento que eu esteja mais ou menos, que o transtorno seja mais forte ou mais fraco, o transtorno é sempre o mesmo. E eu sou a prova de que a medicação ela melhorou a qualidade da minha vida. Porque funciona, entendeu? É como as pessoas que têm esclerose múltipla e usam remédios à base de THC e param de ter espasmos, entendeu? Simplesmente funciona a medicação. Se for máfia, se for criação da indústria farmacêutica, não me importa. Por quê? Porque o que eu quero, o que todo mundo que tem TDA busca, almeja, é ter uma vida como qualquer outra pessoa. É conseguir estudar, é conseguir aprender, é conseguir trabalhar, é conseguir buscar o próprio prazer na hora que deve ser buscado, da forma que deve ser buscado, da forma que melhor. Os problemas que causa na convivência com as outras pessoas, eles são difíceis de lidar, mas eles são, com o tempo, eles podem ser entendidos pelas pessoas que não têm esse problema. Um exemplo muito clássico que acontece, que irrita demais as pessoas que não têm TDA, é quando essa pessoa está te explicando alguma coisa e no meio da conversa o teu cérebro desliga. E é uma coisa estranha eu falar isso para vocês, mas ele realmente desliga, ele apaga, ele simplesmente sai. Entendeu? Então a pessoa está te dizendo ali, não, porque tu devia fazer isso da seguinte forma, XY, 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 vai dar XY, XY. A pessoa está te explicando e o teu cérebro ele parece que sai da cabeça, ele parece que tu não consegue focar, tu tá olhando nos olhos da pessoa, tu tá ouvindo plenamente o que a pessoa tá falando, tá compreendendo a linguagem dela 100%, mas o teu cérebro tá pensando no último episódio de Bob Esponja. Parece piada, mas não é. É assim mesmo que funciona em muitos casos. É muito comum, por exemplo, a pessoa tá conversando comigo e eu fazer tipo, não, concordo, não, é isso aí mesmo. Quando na verdade eu não entendi nada do que ela falou. Eu simplesmente não prestei atenção, não me foquei no que essa pessoa falou. Isso é a história da minha vida. É fazer isso aí. Com a minha namorada, então, é terrível. Porque ela tenta me explicar certas coisas que ela vai fazer ou que ela deixa de fazer e eu fico olhando para ela e concordando com a cabeça. Porém, ela sabe, ela consegue ver que a minha mente não tá ali, que eu não tô conseguindo prestar atenção no que ela tá falando. Daí, depois de 25 minutos falando, ela pergunta, João, tu entendeu o que eu falei? E eu fico com aquela cara de banana, né? Dizendo, olha amor, eu tava pensando na guerra da Croácia agora, sério mesmo. Isso dá momentos engraçados e dá momentos ruins, mas a maioria das vezes eu acho engraçado quando isso acontece, porque a gente tem que rir dos nossos problemas, né? Se eu fosse ficar triste por causa do TDA, eu já tinha me matado. Mas eu acho muito engraçado quando acontece esse tipo de coisa. E as pessoas não têm isso aí.
É aí que eu identifico que eu tenho um problema. Isso não acontece com as pessoas. Todos os casos que eu mostrar pra vocês, o cara que tá estudando, olha pra janela e presta atenção no cachorro, o cara que tá falando com a namorada, o cérebro desliga e ele pensa em outra coisa, o cara que tem que fazer uma lista de tarefas e acaba colocando qualquer coisa que apareça na frente, isso são problemas causados pelo TDA. São problemas que o TDA traz para nossa vida e que com terapia e com medicação a gente consegue reduzir os problemas. Mas tem que ter muita força para viver com esse problema. Tem que ter muita força e muita paciência. E os outros têm que ter paciência contigo. E essa é a parte ruim. Porque o mundo lá fora ele não tem paciência com ninguém. Ele não espera ninguém na fila. Ele não espera nada. Os teus parentes, namorados, amigos, eles vão compreender que tem um problema, que tu tem um desequilíbrio e que ainda bem esse desequilíbrio não vai causar problemas para eles, só para ti, e que ele tem tratamento. É só isso que as pessoas precisam saber. Porém, explicar isso para todo mundo, já pensou? Tu chegando num emprego com o teu currículo ali, daí tu mostra pro chefe, pô, João, legal o teu currículo. Claro, que não vai pôr no teu currículo que tu tem TDA, né? Ainda mais se for não tratado. Mas a pessoa ela vai perguntar pra ti, ah, João, eu percebi que tu tá mexendo muito a perna, que tu tá olhando pela janela. Daí tu vai olhar pra pessoa e vai dizer, não, chefe, eu tenho TDA. Eu não consigo, a minha concentração é a mesma de um peixinho dourado. E eu não vou conseguir me concentrar nem manter rotinas. Posso ter um emprego? Ele vai dizer não. Assim como todo mundo vai te dizer não, porque você não consegue manter a persistência, a concentração num projeto a longo prazo. Isso gera outros problemas também, como por exemplo o planejamento. Pessoas que têm TDA são péssimos planejadores, porque elas não conseguem calcular o tempo e o esforço que uma atividade vai levar. E isso emaranha junto com o problema de a pessoa não ter a capacidade de lidar com as prioridades e acaba virando aquela coisa. Por exemplo, eu tenho que executar uma tarefa X numa loja virtual e de repente vem pra minha cabeça, ah, mas espera aí, eu tinha que ler um artigo. Só que na cabeça da pessoa que tem TDA, na hora que vem o impulso de ler o artigo, vem o impulso de absorver conhecimento, a pessoa ela não calcula quanto tempo isso vai levar. É uma coisa quase que automática essa busca por conhecimento. Não importa o tempo que vai levar. Então, se eu tiver que executar uma tarefa até as 3 da tarde, e nesse entremeio entrar um artigo, entrar um livro, entrar um vídeo, entrar um documentário, entrar alguma coisa que me chame um pouquinho mais atenção que o trabalho, eu vou perder as próximas 2 horas naquela coisa, no mínimo, e não vou sentir. Essa é a parte mais cruel do TDA. Na minha opinião, a parte mais cruel, pessoalmente, assim, que não é causado pelo preconceito e que não é causado pelas discussões que isso gera, a parte pessoal é essa do tempo voar. Porque o tempo voa para quem tem TDA, os dias pulam e quando tu vê assim, tu tá tomando banho e daí tu olha pro teu relógio, dia 4 de setembro. Como assim 4 de setembro? Eu fiz aniversário semana passada. Eu comecei a namorar, daí tu pensa, porra, eu comecei a namorar há 2 anos. Entendeu? E é triste quando isso acontece. E falando em tristeza, um aspecto que eu acho muito engraçado do TDA é a incapacidade de quem tem TDA de guardar rancor. Isso eu acho excelente, isso eu acho que me faz uma pessoa melhor. Porque eu não guardo rancor de ninguém, eu não guardo agruras, eu não guardo ódio pessoal. Eu tenho brigas com meus pais, com meus amigos, com meus parentes, com minha namorada, que são brigas feias, são coisas sérias. Porém eu não consigo registrar na minha mente que foi tão sério, eu não consigo me lembrar por que eu comecei a discutir com a pessoa e nem por que eu terminei de discutir. A discussão simplesmente não existe. Então é uma coisa meio... não tem nada a ver com bipolaridade, mas parece meio bipolar. A pessoa está num intenso sentimento de raiva, de ódio, de desgosto, daí de repente ela olha um vídeo de uma banda que ela gosta, sumiu. Simplesmente sumiu. Todos os motivos que ela tinha para mandar aquela pessoa pro inferno sumiram. A pessoa não se lembra disso. E enquanto isso é uma coisa boa, isso também pode ser uma coisa ruim, porque eu demorei muito tempo para assimilar o que era estar namorando. Eu demorei muito tempo para assimilar o que era ter um amigo de verdade. Esse tipo de coisa eu não conseguia sedimentar esse conhecimento na minha cabeça. Por quê? Por causa da desatenção, eu perdi o foco na minha relação com as pessoas. Então, às vezes, eu ficava uma semana inteira sem falar com um amigo e ele me ligava dizendo, cara, o que aconteceu? Tu não gosta mais de mim? Eu te ofendi alguma coisa? E eu dizia, não, cara, eu acho que eu não sei por que a gente ficou sem se falar.
E daí eu voltava a falar com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Por quê? Por causa que eu não conseguia manter o foco na relação que eu tinha com aquela pessoa. Isso aconteceu com a minha namorada também no início do nosso relacionamento, que ela não conseguia, nas palavras dela, ela não conseguia me ver como namorado dela, como alguém que estava com ela, porque eu simplesmente colocava qualquer coisa em prioridade a ela. Se eu ia sair com os amigos e sair com ela, eu dava prioridade para os amigos. Se eu ia comprar alguma coisa, eu levava dinheiro só para mim. Se eu fosse, enfim, diversas coisas eu pensava totalmente individual. Por quê? Porque o meu cérebro não tinha ainda registrado a informação de que eu tinha mais alguém para me preocupar, que é a minha namorada. E isso é uma pequena analogia que o transtorno de déficit de atenção tem com o autismo, é essa história de tu não se importar com as outras coisas que não te interessam. Porém, não é que você não se importe, é que você não consegue priorizar elas, dando a importância que elas necessitam. Essa é a base. Eu acredito que essa é a base do problema. É aí, esse é o ponto de virada, entendeu? A partir do momento que tu não consegue priorizar as coisas que tu tem que fazer na tua vida, existem vários tipos, várias mostras de como que o transtorno pode aparecer, mas a mais clara é melhor fazer o teste para ver se você não tem. E quando essa coisa começa a impedir, começa a entrar nas coisas que você gosta, quando você não consegue mais ler, não consegue mais jogar, não consegue mais aproveitar a vida, daí está na hora de procurar tratamento. E é aí que eu recomendo a todos que busquem tratamento, porque viver com TDA tem as suas belezas, mas também tem as suas tristezas. E eu acho que a tristeza de você ser refém do próprio cérebro, de você não ter perspectiva, de você não entrar em certas coisas, não entrar em faculdades, não entrar em cursos, não procurar aprendizado porque você sabe que você não vai aprender. Esse é o fim. Essa é a parte triste do TDA, é a parte que derruba o cara, é a parte que o cara se sente um inútil, um bosta, um cara completamente desprovido de qualquer valor. E como ser humano, porque o ser humano ele está nesse planeta para aprender, para assimilar conhecimento e para ajudar a raça humana a ir para frente. E quando você percebe que você sem medicação não vai ser esse ser humano, é triste. Mas existe medicação, existe tratamento. Procurem reduzir os problemas. Se os efeitos colaterais forem muito fortes, troque de remédio. Se o remédio for muito caro, peça desconto de tratamento, peça para o Ministério da Saúde. Não importa, você não viva mais com isso, não aceite isso. E se eu fosse deixar uma mensagem para as pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção, eu podia dizer que eu sinto a dor de vocês, eu entendo o amargo que é toda vez que alguém trata vocês como menos que um ser humano, pela forma que vocês pensam, pela forma que vocês encaram o mundo. Eu entendo a beleza da mente de vocês, de inovar, de procurar outros caminhos, de procurar outras soluções. Eu entendo o medo de vocês de procurar tratamento, mas não tenham medo. Não tenham medo porque nenhuma outra doença vai te trazer tanta insegurança, nenhuma outra doença vai te trazer tanta falta de perspectiva na vida do que o TDA. E essa é a minha mensagem. Procurem o tratamento, se livrem disso o quanto antes. E vamos para a parte 2 do vídeo. Eu coletei algumas dúvidas e perguntas dos meus amigos sobre o TDA e eu vou solucionar elas agora uma a uma no vídeo, vou pelo menos tentar explicar o meu ponto de vista sobre ela. A primeira pergunta é: a alimentação pode estar relacionada com a causa do TDA? O TDA, a princípio, ele é passado geneticamente, ele dá muito mais vezes em homens do que em mulheres. É um tanto difícil, especialmente porque algumas pesquisas indicam que as mulheres têm um certo mecanismo para lidar com o TDA, né? E o homem não. E então é muito mais comum ver homens com esse problema do que mulheres. A alimentação pode estar relacionada, foi a pergunta. Existia um mito, quando a doença foi primeiro diagnosticada, que o corante da mostarda e todo o corante amarelo, o xantol ou alguma coisa, ele podia causar TDA nas crianças, mas isso já foi refutado. O TDA, como eu já expliquei, como ele é uma falta de compensação no cérebro, uma falta de estímulo no cérebro e uma deficiência muito grande na capacidade de traçar prioridades, eu posso ter quase certeza dizendo que ele é um problema genético,
que não tem causa específica, que os médicos não conseguiram encontrar o gene que causa isso aí ainda. E o dia que encontrarem, eu creio que saberemos qual é a cura. Já será meio caminho andado para a cura definitiva do problema. E a alimentação da pessoa que tem TDA, existem certas pessoas que dizem que a alimentação pode melhorar os efeitos do TDA, mas isso aí não é provado cientificamente. E a princípio o único modo eficaz de resolver o problema é com a medicação. Segunda pergunta: como o governo cuida desse tipo de problema? O governo, assim como todos os outros problemas de saúde, o governo não se importa com quem tem TDA. E não existem programas específicos para tratamento de pessoa com TDA. No SUS não tem. Na verdade até tem, mas é extremamente dificultoso. E são muito poucas os grupos de ajuda para sofredores de TDA. Eu sei que aqui em Porto Alegre tem um. E que eu não participo, mas que um dia eu vou lá dar uma olhada. Como o TDA é um problema de educação, não um problema causado por má educação, mas um problema que causa má educação, que causa uma educação fragmentada, que não funciona, eu não vejo o nosso governo investindo, num tratamento, numa cura, nem nada. Eu não vejo o governo metendo a mão nisso. Existe cura definitiva? Infelizmente não. Ele tem um tratamento que é 100% eficaz, que é tanto a acompanhação psicossocial quanto a medicação. Uma coisa que reverta para sempre ainda não temos. Porém eu creio que no futuro, e não vai demorar muito, teremos a cura definitiva para o TDA. Como vive o adulto com TDA? Isso eu já expliquei no vídeo, na parte anterior do vídeo. E eu acredito que existem pessoas que têm menos TDA, que têm uma intensidade menor de TDA e que até conseguem empregos, etc. Mas elas sofrem muito se não estiverem medicadas. E no geral, como vive o adulto TDA precariamente, por não ter o seu potencial totalmente aproveitado. Alguma religião implica com o problema? Os religiosos mais conservadores, eles acreditam que o TDA, católicos, eles que criaram a ideia de que o TDA é uma criação da indústria farmacêutica. Então eles não acreditam que existe o TDA, né? Eles acreditam no grande amigo imaginário cósmico que comanda o universo, mas eles não acreditam numa doença que está do lado deles. Eles acham que é só uma questão de educação e que podem curar a pessoa através de orações. Orem por mim. Videogames ajudam contra o TDA. Não existe nenhum conteúdo midiático que possa ser absorvido pela pessoa, auxilia no tratamento ou na diminuição dos efeitos do TDA. Na verdade é bem o contrário. A existência de tanta distração é uma das causas pelo qual a doença está sendo levada tão a sério ultimamente. O mundo moderno, virtual, influencia no TDA? Sim. O mundo que vivemos hoje, ele se renova praticamente todo dia. A tecnologia está crescendo exponencialmente como ela nunca cresceu, como ela nunca evoluiu antes. E existem tantas distrações que não só o tratamento, não só a medicação resolve o problema do TDA moderno. Precisa de um pouco de educação da pessoa e um pouco de... Claro, dentro do nível do tratamento, né, a pessoa precisa se reeducar para não ser tão dependente de mídias sociais e de sites de notícias, né? E no mais, não é recomendável para a pessoa que tem TDA que ela procure distração. Mas não quer dizer que ela vai fazer isso, porque não é muito bem ela que controla. Isso são os impulsos do cérebro. Assim como você não controla quando você vai ter fome ou quando você vai ter sono, você não pode controlar quando o cérebro vai pedir distração. O TDA está relacionado ao autismo. As pessoas pensam que existe alguma relação. Eu acredito que existe uma pequena relação entre o autismo e o transtorno de déficit de atenção. Só que cada um tem as suas proporções. Eu tenho familiares que têm autismo, um familiar que tem autismo, e eu posso dizer que certas matizes, certas características são parecidas, mas não é porque elas são comórbidas, não é porque elas são parecidas que elas realmente têm alguma relação. Eu acredito que, como é um fator quase comprovado que é um fator genético que causa o transtorno de déficit de atenção, eu acredito que ele pode ter algum relacionamento com o autismo, né?
alguma relação, mas nada que vá dizer que porque eu tenho TDA eu vou ter filhos autistas ou alguma coisa assim. Isso não creio. Eu não creio que tenha alguma relação genética e somente observável assim, mas não verdadeira. As pessoas pensam que existe uma relação. As pessoas pensam que casos mais fortes, mais graves do que o meu de TDA, eles são na verdade autismo, quando na verdade eles não são. O autismo ele é uma doença completamente diferente do TDA, que causa problemas parecidos, porém a intensidade muito, 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 muito maior. O autismo ele é como se fosse o TDA elevado à 10ª potência. Entendeu? Ele é é exatamente isso, é a melhor analogia que eu consigo pensar. O autismo ele é o transtorno do déficit de atenção em 9ª potência, onde a pessoa ela é tão extremamente distraída que nada além do interesse imediato dela interessa para ela. Então, né? Quem sabe? Como identificar o portador do TDA? Existem testes que podem ser feitos por você mesmo para ver se você tem o TDA. Porém, como eu falei, o teste pode simplesmente mostrar que você é uma pessoa bem desatenta, mas não necessariamente que você é uma pessoa completamente, que você é um portador do TDA. Um teste que você pode realizar é ver quanto tempo você consegue aguentar parado, ou seja, você desliga a TV, desliga o rádio, fecha a janela e fica sentado na mesa parado. Se você aguentar 5 minutos tranquilamente parado, já é sinal que você não tem TDA. Mas se qualquer coisa começar a te chamar a atenção, o barulho dos pássaros, o barulho dos carros, o desenho da mesa, qualquer coisa brilhando, qualquer coisa fazendo som, te chamar a atenção e tu voltar totalmente o teu foco para aquela coisa, já é uma demonstração, já é uma primeira etapa, você já passou. Na segunda etapa, é um teste simples. Você pega um documentário qualquer documentário na internet, e tenta prestar atenção nele por mais de 20 minutos ininterruptamente, pausa o vídeo e tenta se lembrar de toda a informação que te foi passada. Se essa informação vier picotada ou não vier de forma nenhuma, é outro sinal. Se a informação vier de forma que tu consiga tu mesmo ligar os fatos e absorver aquela educação, aquela informação, já é sinal que você talvez não tenha o problema. E, bem, tem a lista de sintomas, né? Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, se você costuma evitar atividades que requerem concentração intensa durante vários minutos, se você facilmente é distraído por estímulos externos, se você esquece as suas atividades diárias. Esses aqui são genéricos, tem uns que são mais específicos aqui. Tem uns que são muito, muito, muito específicos. Tem uns que são tão específicos que parece que a pessoa faz de propósito, assim, sabe? Mas ela não faz, eu garanto que eu não faço essas coisas de propósito. Sim, se você se impressiona se você se impressiona com o fato de que os seus colegas conseguem sentar uma aula inteira e prestar atenção 4 horas para um professor falando, se isso é uma coisa que te impressiona, já é uma ideia de que você tem TDA. E eu acho que esses testes que eu passei já são mais do que suficientes. Se todos eles derem irregular, se todos eles você não conseguir cumprir eles, então procure um médico e veja se você não é diagnosticado com o problema, e se for, comece o tratamento imediatamente. Esse foi o meu vídeo relatando um pouco sobre como é a vida de uma pessoa que tem TDA, a infância, a adolescência, e sanando perguntas. Qualquer pergunta extra que vocês tenham sobre o problema, vocês podem fazer no meu canal do YouTube, que é onde esse vídeo vai estar. Você pode me contatar no Facebook, que é fb.com/João Neto Poa, sem acento, tudo junto, né? E eu gostaria de te conhecer. Se você tem um problema, eu gostaria de te conhecer, gostaria de conversar com você, né? Trocar ideias, trocar experiências. E quem sabe formar um grupo de amigos que juntos procurem viver com qualidade e superar esse problema. Eu quero que esse vídeo seja... Esse vídeo é o primeiro vídeo informativo que eu faço sobre esse problema. Se surgirem mais dúvidas ou a necessidade de outro vídeo, eu farei outro vídeo.
E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido a minha declaração até agora. E eu espero ter sanado as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham uma nova visão sobre o que é realmente o problema do TDA. E é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.